Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá então. A minha ideia hoje é que a gente pegue dados de uma API pública, faça uma conexão com esses dados, traga algumas informações que a gente quer dessa API e por fim vamos fazer um tratamento nesses dados, deixar ele mais bonitinho para a gente poder passar para a ferramenta de visualização aqui do Power BI. Eu dei uma fuçada na internet e eu encontrei esse post aqui bem legal no Medium, ó. Foi escrito em 29 de setembro de 2023. E o nome do post é Seven Public APIs that you can use in your SaaS, que é um tipo de conexão que você pode fazer. Eu escolhi uma aqui em específico, que é a Countries. Essa daqui é o REST Countries. É uma API que a gente pode pegar dados abertos dos países do mundo todo e ela traz, por exemplo, informações de latitude, longitude, nome do país, moeda que é utilizada, línguas faladas nesse país, continente, localização, países que fazem fronteira com esse país, se participa das Nações Unidas ou não, e N outras coisas, entendeu? Então, o primeiro passo é que ele dá uma explicação do que a API traz de informação, mas quando a gente clica aqui, ó, o REST Countries, a gente abre essa página aqui, ó. E geralmente uma API possui uma documentação e tal, se vocês quiserem dar uma olhada. E se a gente descer aqui, ele traz uma consulta padrão, né, para retornar a todos os países, que é essa all aqui, ó. Se você jogar exatamente isso daqui na sua call de API, você vai trazer registros de todos os registros dentro dessa API, né? Um tipo de call que você pode fazer. Você pode também fazer call pelo nome do país, pelo nome completo do país, por um código, por exemplo. Aí ele passa aqui umas listas de código, por moeda, região, língua. Dá para você fazer de diversas formas, tá? E se você quiser olhar isso mais a fundo, em alguma parte aqui dessa página ele te leva para esse GitHub aqui, para você ler a documentação da API. Mas bora voltar aqui ao nosso foco, né? Como a gente está interessado num primeiro momento em trazer dados de todos os países, a gente vai usar esse domínio aqui, ó. http tal barra all. Vou dar aqui um copiar link. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o Power BI aberto. Vou vir aqui então a transformar dados. Vamos começar criando uma consulta em branco. Blank query. Essa vai ser a nossa consulta de conexão com a API. Chamada de CNN underline API. Essa é a minha consulta. Eu prefiro fazer assim, tá? Source. JSON. O formato do arquivo que ele vai trazer da API. JSON document. Com essa aqui, ó, web. Vou dar um espacinho aqui, ó. Web. Contents. Desse meu endereço aqui, ó. Foi aquele endereço que a gente pegou do site REST. Cadê? Vamos lá. Vou fazer aqui um all. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinha aqui. Vamos lá. Copiar. Aqui. Abre e fecha aspas. Boa. Primeira conexão que a gente já faz na API, ela devolve tudo isso, ó. E a gente não tem ideia do que seja isso daqui. Ele me traz um. Para cada registro, ele traz N informações, ó, sobre região, onde começa a semana, mais registros relacionados à bandeira, uma lista de hora, por exemplo. Vamos olhar aqui então. Se eu pegar e puxar só o primeiro registro pelo índice zero, se a gente quisesse olhar o registro de nome, isso daqui é o que está trazendo, que é o nome do país. Ó. Vamos puxar agora para o registro 10, por exemplo. Vamos olhar aqui o país também, ó. Dinamarca, entendeu? A gente vai meio que fuçando os dados da API primeiro, entendendo como que ela funciona, e depois a gente sai fazendo as coisas, entendeu? Bom você pegar uma lista assim e já fazer a abertura dela que você consegue ver todos os itens que existem dentro dela. Agora você está retornando um recorde assim, muitas vezes ele vai estar retornando um recorde de outro recorde, por exemplo. Bora lá então. Já vimos aqui.
Bora lá. Beleza. Estamos com uma lista assim. Vamos transformar em uma tabela, tá? Primeiro passo. Espero que não dê erro. Não quero que ele faça N expansões. Pô, foi direto aqui, ó. Do jeito que eu queria. A gente estava numa lista de registros, agora a gente partiu para uma tabela de registros. Ah, Só para a gente ter uma ideia, se a gente fizer essa expansão de todas as colunas, vou tirar o prefixo aqui, ó, porque senão ele expande com esse column.one. Aí o nome da coluna teria column.one, ponto, name, por exemplo. Vamos lá. Eu vou tirar então o prefixo. Vamos expandir todas as colunas só para ter uma ideia. Sempre bom a gente ficar atento também, ó. Quando eu estava com tabela, eu estava com 250 linhas. Fiz a expansão, continuo com 250 linhas, tá vendo? Ele me devolveu várias colunas aqui, ó, para poder fazer a análise. Eu estou com 34 colunas aqui abertas. Se eu posso expandir ainda mais essas colunas, né? Por exemplo, essa coluna de nome aqui. Mas, mas vamos lá. Como eu não preciso de todos os registros que tem aqui dentro, né? Eu vou trabalhar com só algumas colunas em específico. Eu posso estar expandindo só essas colunas que eu quero, né? E para não estar trazendo um texto assim gigante e que ele pode estar sofrendo modificações no futuro, por exemplo, se eu quero trocar o nome de alguma dessas colunas aqui, quando eu fizer essa expansão, ou ia pegar um erro, ou ele ia fazer a expansão da coluna em branco, por exemplo. A gente faz isso de uma forma para evitar que fique poluída dessa forma também, o texto como está escrito. Então eu vou vir aqui no Enter Data, bora lá. Ó. Eu já separei as colunas que eu quero trabalhar, que são essas daqui, ó, que existem dentro da API, né, quando a gente faz a expansão dos registros. Ou seja, vou jogar aqui, ó, vou dar um undo headers para me deixar como column 1 e o nome dessa coluna vamos colocar aqui como span calls, que é as colunas que eu quero expandir, né? Isso daqui vai ser uma que underline colunas necessárias, underline colunas API, vamos colocar assim. Bom, tô com a segunda consulta aqui, ó. Se eu pegar essa consulta, eu vou gerar uma próxima etapa. Próxima etapa. Vou chamar essa etapa aqui de lista. Tá vendo que isso daqui é uma coluna, né? Se eu passar aqui o nome, abrir e fechei aqui chaves, bracket, né, na verdade, exp calls, que é o nome dessa primeira coluna aqui, ó, der um enter, eu retorno ela como uma lista. E essa etapa aqui, ó, de expansão, se a gente fizer assim, dar uma olhada, ó, vou descer aqui o código todo. Isso tudo que ele está expandindo é uma lista, tá vendo? Que ela está levando essas chaves aqui. Ou seja, eu posso simplesmente pegar, tirar tudo isso aqui e passar a coluna que eu quero, que é o nome da consulta aqui, ó, que a gente tirou, underline, colunas API. Para lá. Agora eu só vou trabalhar com essas colunas aqui, que são as que eu preciso, entendeu? Então, bora lá. A gente já tem aqui informações a respeito desses registros. Acho que eu esqueci só uma coluna, né? Que é de nome. Vacilo. Também que é name. Ah, caramba. Name. Teclado não tá dos melhores, não, tá? Desculpa. Esse seria aqui embaixo também. Bem, na verdade, vou fazer assim. Como que eu faço para passar esse item para primeiro? Será que eu consigo fazer assim, Ctrl X, Ctrl V? Boa. Ah, dá para fazer mais rápido, clicando na tecla. Bom, agora aqui tem a expansão das colunas que eu quero. Vamos começar expandindo o nome. Só criei o nome oficial e o nome comum, tá? Nesse momento. Fiz a expansão, continua com 250 linhas, beleza. Agora vai ser a capital.
Um país ele pode ter mais de uma capital, tá? Eu já tinha verificado aqui pela base. Embora possa parecer estranho, existem países e tem países que não tem nenhuma capital, né? É tipo no caso aqui Macau, província de Macau. Ou seja, como que eu tenho uma lista se eu simplesmente fizesse assim uma expansão para extrair valores, com vírgula, ó, coma, selecionei aqui, ele vai me retornar erro para essa linha aqui, ó. Porque ele vai falar, eu não consegui extrair nenhum valor tipo null aqui, o erro. We cannot convert the value null to type list. Não posso converter o valor nulo ou vazio para uma lista. Aí como a gente vai tratar isso? No Power, aqui, ó, na linguagem M, a gente pode, por exemplo, colocar o conceito de try e otherwise. Também existe no Python, é comum utilizá-lo. Então a gente faz assim, ó, por exemplo, para cada linha você tenta executar isso daqui. Try. Se você não conseguir, tipo aqui, ó, um otherwise, vamos retornar aqui, um, escrito, por exemplo, erro. Não erro, aqui é verificar, vamos ver assim. Aqui, ó, ele retornou escrito verificar, entendeu? Mas como eu não quero simplesmente pegar todos os erros que podem estar existindo, N outros tipos de erro além do vazio, e passar esse código aqui, eu posso estar fazendo de outra forma, tá? Porque esse otherwise ele estaria cobrindo qualquer outro tipo de erro e não é isso que eu quero. Eu quero tratar os erros nulos dessa forma. Separei aqui também no nosso código, mas a gente pode ver passo a passo. Esse carinha aqui, ó. Vamos lá. Veja eu passar aqui um otherwise. Você fala assim, ó, você vai tentar fazer tudo isso. Caso não consiga, você vai me capturar dentro de uma variável qual é esse erro. Se essa mensagem do erro, que é aquele campo que a gente viu, né? Que a gente falou agora há pouco, we cannot convert the value new to type list, então você me retorna vazio. Para todos os outros tipos de erro, me dá um verificar. Depois posso até deixar a documentação, tá? Pra gente olhar isso. Uma coisa que eu também gosto de fazer, ó. Você vem aqui no view, deixa selecionado esse column quality aqui, ó, que é para a gente poder olhar percentual de vazio, erro por coluna, por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo que antes eu tinha um erro aqui, ó, que ele aparecia também um percentual de erro, não existe mais. Boa. Agora a gente vai lidar com isso aqui que a gente tá mexendo era uma lista, né? Mais simples de fazer expansão. Quando eu vou fazer expansão de registros, é o mesmo esquema também aqui, ó. Se eu quisesse expandir de forma geral, ele ia me gerar N colunas por conta desses itens, mas vamos olhar como está cada um dos registros, ó. Expandir um pouco aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. País inglês, fala 3 línguas, tá vendo? Aí inglês, 2 línguas, uma língua, 2 línguas, uma língua, 2 línguas, entendeu? Eu quero extrair uma única coluna em vez de eu gerar N colunas aqui, porque eu tenho muitas linhas. Eu vou extrair uma única coluna nessa linha, que se o cara tiver aqui 2 países, eu vou deixar escrito o primeiro país, vírgula, o segundo país. A forma mais simples da gente fazer isso é gerando uma coluna customizada, tá? Então vamos lá. Vou chamar isso daqui de languages, talvez concat. Foi até esse nome que eu tinha dado anteriormente nos testes. Essa coluna aqui, ó, ela é uma coluna de registro, tipo record. Ou seja, vou passar aqui um record field names. Vamos olhar o que diz a sintaxe aqui, ó. Retorna os nomes que existem dentro do campo de record, né? Ele recebe um record como um record. Aí, ó, essa nossa coluna de record ela é chamada de languages. Essa aqui, ó. Fechar. Gera uma coluna aqui no fim, ó. Tá vendo? Me retornou uma lista de itens aqui para expandir. Mesmo esquema, ó. Tô olhando aqui que eu tenho um erro. Se eu pegar e fizer aqui uma outra etapa, recomendo também, gente, quando estiver fazendo esses processos, você escreve table, select, rows with errors. O que a gente está falando aqui? Ó? Selecione as linhas que contêm erros nessa minha tabela aqui, ó, que é a etapa anterior, entendeu? Que a etapa anterior ela me retorna uma tabela, que é todo esse cara aqui. Eu quero selecionar só as linhas que têm erro dessa tabela. Uma única linha. Mesmo erro que a gente pegou, ó, valor nulo para o tipo record. Se eu vir aqui, ó,
na minha coluna de record. Cadê? Seria essa language aqui, ó. Tá vendo que ela retorna como nulo? Mesmo esquema. Vou pegar aqui o código. Pá, pá. Aqui só tem um porém, tá? Vamos voltar aqui uma etapa. Eu estou retornando uma lista. Ou seja, esse meu verificar aqui, que ele está com uma string, ele precisa retornar dentro de uma lista. Eu estaria passando chave em volta dele, entendeu? E senão, a gente faz até aqui, para vocês verificarem, vai dar erro. Então, estamos gerando essa coluna. Você vai fazer um try disso daqui. Se você não conseguir, você me captura o tipo do erro que está gerando. E vamos acessar a mensagem. Se a mensagem foi isso, beleza, você me retorna vazio, senão você me retorna string e verificar. Olha só que interessante. Tem uma lista, mas eu não posso expandir essa lista porque ela tem um item aqui dentro, variável, sendo que isso daqui é uma coluna de lista. Filtrei aqui, ó. Tá vendo que eu não consigo fazer nada? Eu não consigo expandir os itens dessa lista. Nossa, fiz besteira. Ou não. Acho que fiz não, aqui mesmo. Bom, passei agora por uma lista. Maravilha, eu consegui expandir os itens que existem dessa lista. Com valores separados por vírgula. Olha só, legal. Depois a gente pode até verificar uma forma, porque eu acho que tem aqui alguns exemplos que ele não está expandindo na ordem, né? Tipo aqui, vamos olhar. Talvez não expanda em ordem alfabética. Acho que eu já vi alguns exemplos assim. Ah, beleza. Depois verifico. Vamos olhar qual vai ser a próxima etapa aqui. Beleza, expandimos a linha, gerando através de uma nova coluna. Beleza. Vou fazer aqui expansão da latitude e longitude. Eu não preciso mais dessa coluna de languages, tá? Vou tirar. A gente já fez a expansão do que existia lá. Então aqui também, ó. Lat LNG. Me retorna uma lista, ó, que tem dois itens. Eu posso expandir isso daqui em só uma linha, que é o que eu quero. E quando eu fizer essa expansão, eu vou separar, em vez de vírgula, porque aqui, ó, tá vendo que é 10,5. Poderia colocar dois pontos também, mas eu prefiro trabalhar com outro delimitador. Nesse caso aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, dois pontos aqui. É, ó. Expandiu com dois pontos e tal. Tem o latitude e longitude separado, beleza. Vamos olhar aqui. Tá, essa daqui é minha latitude e longitude em relação ao país. Country. Eu nomeei já para country. Beleza. Vamos fazer aqui expansão. Registro de mapas. Tá vendo? Vou gerar duas colunas aqui, ó. Eu tenho um item pelo Google Maps e tenho outro pelo Street Maps também, cara, para estar verificando. Vou pegar essas duas colunas aqui, ó. Podem verificar aqui, ó. A gente tá fazendo expansão e ainda tá continuando com as 250 linhas. Não estamos gerando linha duplicada. Mesma coisa aqui, continente, vou expandir a lista. Tem países aqui que fazem parte de dois continentes, por exemplo, acho que é Azerbaijão, não lembro ao certo, acho que Turquia também, que eles ficam na parte da Ásia e Middle East, algo assim. Não tenho certeza, tá? A gente pode olhar também. Roma, separar. Não verificar nenhum erro nessa coluna. E todos os dados estavam preenchidos aqui dentro, não tem o número. Mesma coisa bandeira, ó. Expandir as bandeiras. Eu só vou querer no formato PNG, tá? Porque aqui é o... Tá falando qual tipo de arquivo você quer acessar. Formato SVG ou PNG. Vou pegar o PNG aqui. Só o formato da imagem. Se a gente quiser anexar depois a bandeira também. Informações da capital. Me vem como uma lista. Vamos verificar aqui. Ele vai me retornar um erro. Isso daqui é certeza. Continua com 250. Belezas. Tenho lista aqui. Vou pegar esse mesmo código aqui que a gente vai ter que passar de novo. Tem países aqui que ele vai retornar nulo. A gente pode até verificar por quê. Bora lá. Expandir como nossos valores. Tem países que eu tenho mais de uma capital, então. Opa! Tô doidão, tá?
Esse meu capital info aqui, ele tá me trazendo latitude e longitude. Desculpa, tá, pessoal? Vacilei agora. Macau não tem latitude e longitude. Pra capital, ah tá, porque não tem uma capital aqui, então tem porque eu tenho isso. Beleza. Mesmo esquema também, ó. Já estou extraindo o texto, não uma lista, então pode ser dessa forma aqui. Ixi, onde foi que eu errei? Ah tá, é o try aqui. Try. Why? Ah, digitei errado. Não. Bom, desculpa, tá, tinha digitado errado, pessoal. Vou verificar agora. O percentual de erro na coluna, 0, 2% vazio. Beleza. Aí extraindo todos os campos que a gente queria. Vamos fazer agora a tipagem, ó, tudo que é texto fica texto. Ah, ainda tem mais uma etapa aqui, mas beleza. Para os números lá de latitude e longitude, a gente faz depois que fizer essa classificação aqui. PNG, tipo para todos esses itens aqui, texto. Virei uma etapa aqui, ó, que está classificando como texto. E vamos continuar trabalhando aqui, porque geralmente a gente só tipa o texto no final, né? Eu prefiro, pelo menos. Vamos separar que é latitude e longitude do país. Então, vamos gerar uma nova coluna aqui, ó, baseado nessa coluna, que eu vou extrair tudo que está depois do delimitador. Que está antes é latitude, depois é longitude. Text after delimiter. Sim, vou gerar uma etapa aqui. 2 pontos. Tá. Aqui, ó, gerei uma nova coluna aqui. Aí como está o nome aqui, ó, lat lng country. Vou pegar esse mesmo nome aqui, ó. Vou passar nessa etapa aqui. Lá, só que aqui, em vez de ser lat lng, você vai ficar lng country, tá vendo? Nova coluna. Essa daqui, ó. A gente tira o lng dela aqui. Bora lá. Tá vendo, né, pessoal? Não tem dificuldade. A gente olha um pouquinho da documentação da API, dá uma fuçada nela e vamos trabalhando em cima dos itens que a gente quer dessa API, né? Ah, tá vendo que aqui eu coloquei estação como vírgula? Era 2 pontos. Ó. A gente volta nessa etapa, então, ó. A expansão aqui, ó. Era essa daqui, ó. Values. Tá vendo que eu coloquei aqui como vírgula? Vou passar aqui 2 pontos, ó. Você também pode modificar no código assim, M, se você quiser, ó. Tá vendo? Mas se for pegando mais confiança, você já pode fazer assim. Bora lá, então. Vamos gerar agora uma coluna. Já que isso daqui é o lat LNG, eu vou chamar de capital aqui, ó. Values. Aqui. Vou adicionar aqui um prefixo. Capital. Capital info. Underline. Não, só capital info. Ele vai me dar um ponto aqui, a capital info, como eu faço extração aqui. Opa! Vou olhar aqui. Esse carinha aqui, ó. Capital info. Foi assim que eu escrevi. Aqui eu verifico. C minúsculo. Underline info 2 pontos. Para vocês. Tá? Esse carinha aqui, então, para passar lá. Capital info lat lng. O que eu escrevi diferente aqui? Vamos verificar. Ah, não tinha um underline daqui que eu coloquei. Esse underline aqui. Boa. Bora lá. Aqui, ó. Capital info, lat lng. Vamos pegar aqui também. Vamos extrair tudo que tá depois do delimitador. Ó. Extract text after delimiter. O delimitador é 2 pontos. 2 pontos.
Vai gerar uma coluna com o nome aqui, o text after delimiter, só que eu quero que seja isso daqui. LNG é o nome da coluna. Beleza. Eu vou renomear essa daqui também, ó. Vai ser só capital info lat. Aí a gente olhou, né? As colunas que tinha anteriormente aqui, ó. Você continua com aquele texto, né? A longitude eu não quero. Ou seja, em vez de eu vir aqui e adicionar uma nova coluna, eu vou transformar. Aqui eu vou extrair tudo que está antes do delimitador. Text before delimiter. Isso aqui 2 pontos também. 2 pontos. Tá. Mesma coisa aqui, ó. Cadê? Text before delimiter. Massa, né? Agora, por último, a gente só vai reordenar a ordem, ó. Porque reordenar as colunas, né? É o lat country aqui. Eu quero que apareça o LNG country logo depois do lat country. Só para ficar organizado, ou seja, como a gente vai fazer isso? Tipou aqui, vamos olhar o que está sem tipar de dado. Tá tudo tipado, né? Beleza. Todo contexto. Vamos gerar aqui uma próxima etapa. Ó. Essa etapa vai ser aqui o coluna. Colunas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar uma lista das colunas que existem. Que é o table, dot column, names. Bom, tem uma lista aqui desses itens, ou seja, bora lá. Vamos pegar tudo que está nessa lista aqui, ó. Vamos vir para um Excel. Vamos começar a fazer nossas gambiarra. Lá. Como eu não quero isso de forma dinâmica, eu vou escrever da forma que eu quero reordenar, né? Ou seja, vai ser igual 4 aspas e o texto que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Common. Eu vou retornar mais 4 aspas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vírgula. A vírgula também tem que ser passada como string. Why? Ah tá, faltou isso. Tá. Começar. Boa. Ctrl C, eu desci até aqui o final da tabela. Boa. Desculpa. Copio. Aqui. Coloco como valor. Vamos ver aqui. Esse texto. Essa é a ordem que eu quero reordenar os itens. A minha coluna, tá vendo? Eu vou pegar esse daqui, ó. Em vez de usar essa table column name, vou passar table reorder columns. Onde ele vai me receber uma tabela que é a minha etapa anterior, que é aquela change type. E vai ordenar por uma lista composta pelos itens que a gente escreveu lá no Excel. São esses carinha aqui, ó. Tirar essa vírgula do fim. Eu peguei a coluna na ordem que eu queria. Já. Legal, né? Só criar aqui um grupo. API. Vamos jogar esses 2 carinhas aqui dentro. Só para deixar mais organizado. Isso daqui não vou carregar. Vai dentro do dash. Isso daqui eu vou. Maravilha. Bora lá. É isso, pessoal. A gente fez uma conexão com a API, pegou os dados que a gente queria, tá? Fizemos um tratamento desses dados,
trouxeram só algumas informações dessa tabela e a gente já poderia começar a trabalhar em alguns visuais. Vamos pensar aqui só numa coisinha simples. Vou vir aqui na tabela. Olha que ainda está carregando aqui. Já aparecem as informações. Boa. Vamos olhar aqui. Coisas que podem ser legal. Vamos contar a quantidade de países por continentes. Só para falar que a gente não fez nada, né? Vou fazer um teste aqui criando também uma pasta. Uma tabela aqui direto. Essa minha tabela aqui eu vou fazer como? Vou vir aqui. Table Tools. Nova tabela. Vou tentar criar por aqui para ver se rola. Uma tabela de medidas. Nunca tinha feito assim. Lá em medidas. Geralmente eu faço pelo código M. Vamos ver se ele me cria uma tabela sem nada. Boa. Criou a primeira tabela com uma coluna vazia. Chamei aqui de contagem. Continentes. Esse é um count A. Essa é a tabela onde eu pego a coluna aqui continentes. Boa. Vou vir aqui agora. Ver se consigo escolher essa coluna aqui. Eu não consigo, mas serviria de qualquer jeito, como uma tabela de medida, tá? Dessa forma aqui. Idem. Beleza. Também serve, se quiser. Bora lá. Vamos jogar aqui, então, uma tabela. Vou jogar aqui, ó, continentes. Vou jogar minha medida aqui. Classificado maior para o menor. Olha só que interessante. África. Dentro dos dados que a gente pegou dessa API, né? Continente que tem mais países listados é a África. Bora lá. Se quiser também transformar isso aqui numa gráfico, né? Prefiro trabalhar com esse tipo de gráfico aqui. Lateral. Cluster bar chart. Vou mudar aqui o view. Passar uma paleta de cor aqui talvez mais escura. Prefiro trabalhar com cor fria, tá? Agora que ele ter ficado uma cor fria, vamos ver essa daqui. Vai que essa paleta aqui verde, mas gosto da cor verde. Vamos pensar aqui mais alguma coisa que a gente pode trazer. Posso trazer o nome dos países também aqui dentro, né? Se o cara quisesse verificar. Cadê aqui? Country name. Seria provavelmente o common name do país. Official. Aqui, ó. Para começar essa leitura.